Prefeitura altera plano da educação e vereadores adiam votação do projeto para a próxima sessão. Projeto que agiliza a liberação para construção e reforma de imóveis em Valinhos é aprovado. Vereadores pedem informações sobre mortes recentes em hospitais da cidade. Estes são os nossos destaques. Valinhos, 19 de junho de 2015. Começa agora o Câmara em Notícias. Olá. A Prefeitura encaminhou ofício à Câmara na última terça-feira, solicitando alteração de um trecho do Plano Municipal de Educação que está em tramitação na Casa. O projeto que estava na pauta para a votação foi retirado de discussão e volta no plenário na próxima terça-feira, dia 23, um dia antes do limite imposto pelo governo para a sanção do documento. As modificações propostas pela Prefeitura no Plano Municipal de Educação são pontuais e tornam mais claros os objetivos e metas da administração para a educação infantil. O trecho alterado dizia que os princípios constantes no Plano Nacional pela Primeira Infância seriam cumpridos na íntegra, conforme diretrizes do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como as propostas no Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes. Com a alteração, o termo princípios foi substituído por diretrizes para a educação infantil e a parte que citava o Plano Decenal dos Direitos Humanos foi retirada. Professores e profissionais da educação ocuparam as cadeiras do plenário para acompanhar a votação. Mas com a modificação do texto, o projeto foi retirado da pauta e precisa passar novamente pela Comissão de Justiça e Redação. O prazo para aprovação e sanção do Plano Municipal de Educação termina no próximo dia 24, quarta-feira. Caso a data limite imposta pelo governo federal não seja cumprida, o município pode sofrer sanções, como a interrupção dos repasses federais para a educação. As metas que constam no documento abrangem os ensinos infantil, fundamental e médio, a educação especial e a educação de jovens e adultos. Dentre os objetivos gerais estão a erradicação do analfabetismo no município, a melhoria na qualidade da educação, a universalização do atendimento escolar e a valorização dos profissionais que atuam na rede municipal. E a Câmara aprovou o projeto de lei que pretende desburocratizar e agilizar a construção e reforma de imóveis em Valinhos. A proposta apresentada pelos vereadores Israel Scupenaro e Veiga libera o início das obras antes de a Prefeitura finalizar a análise dos projetos. A liberação ocorrerá somente se o tempo para essa análise superar o prazo determinado por lei, que pode ser de 30 ou 45 dias, dependendo do tamanho da construção. Para que as obras possam ser iniciadas, o projeto prevê que o responsável deverá assinar termo de compromisso e seguir rigorosamente o que está previsto no documento entregue para análise dos órgãos técnicos da Prefeitura. Após os 30 dias úteis, se a Prefeitura não conseguir fazer a liberação, a aprovação do projeto, dá condições para o cidadão, aquele contribuinte, iniciar a sua construção, desde que o cidadão cumpra a legislação e também que tenha um termo do engenheiro também com a responsabilidade. Mesmo com a autorização para iniciar as obras, enquanto aguarda a aprovação da Prefeitura, o projeto diz que a obra pode ser embargada caso o responsável não cumpra o que está previsto no projeto e não siga as recomendações feitas pelos órgãos técnicos da administração no prazo de 10 dias. O projeto segue para a sanção ou veto do prefeito Cleiton Machado. Os vereadores também aprovaram em primeira discussão projeto do Poder Executivo que permite a regularização de construções clandestinas ou que estão em desacordo com a lei em Valinhos. Se o projeto for aprovado em segunda discussão na próxima sessão, os moradores terão a oportunidade de regularizar seus imóveis. De acordo com o projeto, poderão se beneficiar da lei as construções que constam no registro fotográfico feito em agosto de 2013. O projeto prevê que o pedido da regularização deverá ser feito até novembro deste ano na Prefeitura. O vereador Tunico votou contra o projeto e, por isso, ele volta para a segunda discussão na próxima sessão. Após o intervalo, a Câmara cedia a primeira semana de conscientização e combate às drogas. Voltamos já.
se de repente ninguém mais aceitasse? Ninguém mais deixasse passar? Ninguém fechasse os olhos para a corrupção? E se todos se unissem para dizer não a qualquer tipo de corrupção, por menor que seja? Os ministérios públicos de 21 países ibero-americanos estão mobilizados contra a corrupção. Trocando informações, investigando, levando criminosos aos tribunais. Muito já foi feito e isso não pode parar. Vamos juntos dizer não à corrupção. Acredite nisso. Procure o Ministério Público e junte-se a nós nesse grito. Corrupção, não. O que é Deus? Deus é Zambi, na cultura angolana. Deus é Espírito e Deus é amor. Nos enviou Jesus, seu Filho. Para mim, Deus não existe. É a ação que fazemos para mudar e melhorar o mundo. Deus é único, Ele é eterno. Deus é amar. O Estado brasileiro é laico, ou seja, não possui religião oficial, justamente para garantir que todos possam ser livres para escolher entre ter ou não ter uma religião. A liberdade é uma conquista da democracia e exige respeito integral a todos. Uma campanha Ministério Público Federal. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Eu tive dengue e passei muito mal. Começou com a febre alta, dor no corpo inteiro, dor de cabeça atrás dos olhos. Daí eu corri para uma unidade de saúde. Lá o médico me atendeu, me passou o tratamento e me disse que se eu tivesse dor forte na barriga e vômito, que voltasse à unidade de saúde porque podia ser a forma grave da doença. Dengue mata. Um requerimento aprovado na Câmara pede informações da Prefeitura sobre a morte de 2 crianças que passaram por atendimento médico na UPA, Unidade de Pronto Atendimento, e na Santa Casa. O documento foi discutido em plenário. O requerimento foi apresentado pelos vereadores Giba e Israel Scupenaro. No documento, os vereadores querem saber quais providências foram tomadas para averiguar as ocorrências. Eles citam matérias publicadas em jornais do município em que os familiares de uma menina de 9 anos e outra de 15 anos pedem explicações e apuração por parte das autoridades. De acordo com o documento apresentado em plenário, até agora, as famílias não têm um diagnóstico preciso da causa das mortes. Giba e Scupenaro perguntam se foi aberta sindicância para apurar os casos e se os conselhos de ética médica da Santa Casa e da UPA foram notificados. Eles questionam ainda se a Prefeitura tem fiscalizado a Santa Casa quanto ao cumprimento do contrato celebrado entre as partes para atendimento médico. Eu, particularmente, acredito que houve negligência médica no caso dessas crianças mortas e falha grave no nosso sistema municipal de saúde. Acho que não podemos achar que o sistema está bom e atendendo de forma adequada e satisfatória. Não podemos. Não podemos porque quando se nega atendimento ao munícipe, como foi o caso que ocorreu com a menina Roberta, lá na Santa Casa, que não se deu atendimento, que se negou atendimento ali na porta, é porque a coisa está muito feia. Em discurso, o vereador Lorival Messias afirmou que os casos precisam ser investigados com responsabilidade e compromisso. Então, o que eu acho que a Câmara tem que fazer é tentar fiscalizar de que forma está sendo utilizado, de que forma está sendo atendido. Se tem erro, o médico tem que punir. Eu não tenho nada contra aqui, que tem que poupar ninguém. Se errou, foi o que o vereador Moisés disse agora há pouco. Tem que ser punido as pessoas. Agora, a gente tem que entender também se o erro ou ele é proposital ou ele é o erro realmente. O vereador Henrique Conte também foi à tribuna e destacou que a saúde pública de Valinhos é fiscalizada pelos vereadores.
Precisamos cobrar, sim, a efetiva atuação dos médicos para que eles não cometam esse tipo de coisa, porque é esse jogo de empurra que faz com que o paciente vá uma vez, depois volte a terceira vez, está perdendo tempo, chega no limite, não tem o que fazer mais. Então, isso está sendo cobrado pelos vereadores hoje e tem que continuar sendo cobrado. Para o vereador Dr. Orestes Previtali, não se pode culpar apenas os médicos. Quando o exército vai mal, não adianta querer culpar o soldado. Eu acho que existe uma cadeia hierárquica que pelo menos deve ser responsável por todas as atitudes que lhe acontecem, seja na questão da fiscalização, da cobrança dos procedimentos, na normatização de procedimentos. Mas nós não podemos, se o exército está mal, culpar o soldado. Eu acho que existem vários outros níveis hierárquicos aí que têm sim as suas responsabilidades. Nós não podemos ter uma visão reducionista aí e achando que o problema da saúde pública de Valinhos é do profissional médico. Não, isso não. O requerimento pedindo informações da Prefeitura sobre as mortes das 2 meninas foi aprovado e encaminhado ao Poder Executivo. Os vereadores também aprovaram o relatório da Comissão de Higiene e Saúde sobre a morte da menina Maria Roberta de Jesus Siqueira. Ela morreu em fevereiro e teve atendimento prestado na UPA e na Santa Casa de Valinhos e também no Hospital da Unicamp. O relatório apresenta depoimento feito pela mãe da menina. O documento será encaminhado ao Ministério Público Estadual e ao Conselho Regional de Medicina. A orientação foi dada ao plenário no relatório final da Comissão de Higiene e Saúde, que apurou o caso. A Câmara realizou na última quinta-feira audiência pública para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. A LDO, como é chamada, diz como deverá ser feito o orçamento anual e quais serão os gastos mais importantes para aquele período. A audiência pública que discutiu a LDO foi comandada pelo presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Tunico. Os demais vereadores membros da comissão, Léo Godoy, Scupenaro, Edson Batista e Dinho, também estiveram presentes. O secretário da Fazenda, Alcidinei Sentalim, o diretor de Finanças, Jair Brigo, e o presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Valinhos, Valiprev, Vicente Marchiori, também fizeram parte da mesa. Um dos assuntos abordados pelos vereadores foi com relação à porcentagem de remanejamento do orçamento que o prefeito terá em 2016. O projeto propõe que o Poder Executivo possa remanejar apenas 50% dos recursos da Prefeitura para serem aplicados em obras e investimentos diversos, que não estejam dentro da previsão orçamentária do município, como educação, saúde, folha de pagamento, entre outros. O vereador Léo Godoy sinalizou que pretende apresentar uma emenda para reduzir essa porcentagem. Isso significa que, dependendo do percentual aprovado pelos vereadores, o prefeito teria que enviar projetos para a Câmara autorizar o repasse de mais recursos para determinada área. Reduzir esse percentual para 25% ou 20%, de acordo com a conversa que tivemos aqui com os vereadores. E eu acredito que isso é mesmo para que o Executivo e o Legislativo andem mais junto e que a gente possa estar conversando mais com o Executivo em relação a essas operações aí feitas de natureza de despesa e que pode ser remanejado até 50%, que hoje consta no artigo 23. O secretário da Fazenda, Alcidinei Sentalim, concordou que é prerrogativa da Câmara estudar o projeto e propor emendas, porém ressaltou que grande parte do dinheiro gasto pela Prefeitura é com folha de pagamento e o restante são os índices estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que devem ser investidos nas áreas de educação e saúde, por exemplo, sobrando apenas 7% para ser remanejado. Então, mesmo que a lei, hoje, ela diz que você pode movimentar 50%, o orçamento de Valinhos, pela particularidade da cidade, que ela não tem receita para investimento, nunca vai acontecer. Nem com Câmara, nem sem Câmara, nem com 5%, nem com 10%, nem com 20%, nem com lei, nem sem lei. Então, assim, pode ficar tranquilo quanto a isso. Claro que a Câmara tem a prerrogativa dela de fazer, mas eu acho que ela é uma medida inócua, tá? Porque é uma equação muito simples. O orçamento de Valinhos hoje, você consegue destinar no máximo 5% para investimento. É onde você teria uma livre movimentação. O resto, ele está totalmente destinado para fazer frente àquilo que eu falei, das 3 despesas nossas, que é a despesa com o pessoal, que consome 44%, 48% de pessoal, 28%, que é o que a gente investe em geral na educação, e quase 30% na saúde.
A LDO prevê a arrecadação de R$ 494 milhões, número 7% maior que o previsto para este ano. A votação da LDO deve ocorrer antes do recesso parlamentar de julho e serve como base para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA, que precisa ser votada no segundo semestre. Por esse motivo, caso seja necessário, o presidente da Câmara, vereador Rodrigo Tolói, pode convocar sessão extraordinária até que o projeto seja votado e aprovado. A Câmara reúne na próxima semana especialistas para discutir o uso de drogas. Será a primeira semana de conscientização e combate às drogas, promovido pelo Conselho de Segurança de Valinhos, o CONSEG, com o apoio da Prefeitura. A primeira semana de conscientização e combate às drogas irá reunir especialistas no assunto ligados à assistência social, saúde, segurança e educação. Serão 3 dias de atividades e todos têm entrada gratuita e aberta ao público. No primeiro dia do evento, na segunda-feira, o público assistirá ao documentário Quebrando o Tabu, dirigido por Fernando Gronstein Andrade e idealizado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O filme aborda a descriminalização da maconha e traz vários pontos de vista sobre o tema, traçando todo o caminho da droga e a forma como é tratada em outros países. Usuários, médicos especialistas, celebridades e ex-usuários são entrevistados no filme. Na quarta-feira, haverá palestra com o tema Adolescência e Uso de Drogas, um problema social e familiar, ministrada pela pedagoga Lisandra Souza e com participação de membros do Conselho Comunitário de Segurança e das Secretarias da Saúde, da Assistência Social, da Educação e da Defesa do Cidadão. Na quinta-feira, será a vez da palestra com o delegado de Polícia Civil do Estado de São Paulo, Nelson Munhoz Soares Filho. Ele vai falar com o público sobre as drogas da atualidade. A Câmara fica na rua Ângelo Antônio Scavinato, 59, no Residencial São Luís. E o Câmara em Notícias fica por aqui. Voltamos na próxima terça-feira com as principais notícias do Poder Legislativo. Mais informações você encontra em nosso site. Uma boa tarde e um bom final de semana.